Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar para vocês como achar o ponto médio. Coloquei aqui dois pontos, o ponto A, 2, 3 e o ponto B, 1 e menos 1. Acabei de criar, tá bom? E aí a gente tem que encontrar o ponto médio entre esses dois pontos, ou seja, o ponto que está no meio, tá bom? Então ontem, para vocês, o João, ele passou o plano cartesiano, mostrou certinho para vocês, do passo a passo, mas hoje eu vou passar só um resumo, tá bom? Por que, professor, um resumo? Porque na prova vai aparecer dois pontos e ele quer que vocês encontrem o ponto médio. Não quero que vocês montem o plano cartesiano, tudo bem? Como é que eu vou achar o ponto médio então, Pro? Bom, sabendo que o 2 é o x e o 3 é o y, no B o 1 é o x e o menos 1 é o y, vocês vão somar x com x e dividir ao meio. Então, x mais o x, 2 mais 1 dividido por 2, quanto que dá isso daqui? 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, encontramos nossa primeira coordenada. Mas, para a gente encontrar esse ponto, nós precisamos de duas coordenadas, do x e do y. Então, do x já encontramos, que é o 1,5. Então, da onde saiu esse 1,5? X mais x divide ao meio. 2 mais 1, 3 dividido ao meio, 1,5. Tudo bem? Então, o ponto médio no x nós já encontramos que é o 1,5. Agora, no y, a gente vai fazer o mesmo passo. Y mais y e dividir ao meio. Então, 3 mais menos 1 dividido por 2. Mais com menos, menos. Então, 3 menos 1, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Isso mesmo. Então, o ponto médio entre essas duas coordenadas, né, entre esses dois pontos, o ponto do meio entre eles é o 1,5 e o 1, tá bom? Então, o 1,5 está no x e o 1 que está no y. Se a gente fosse desenhar isso, como ficaria para se a gente fosse desenhar? Vou apagar e já volto só com os pontos, tá bom? Bom, continuando, então deixei aqui o ponto A, 2, 3, ponto B, 1 e menos 1 e o ponto médio entre eles, 1,5 e 1, tá bom? Como é que eu vou achar nesse plano cartesiano? Bom, nesse plano cartesiano a gente tem dois segmentos de reta, esse que está na horizontal e esse que está na vertical. Esse que está na horizontal, a gente tem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e tem os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e aí vai infinito, tá bom? E aí a gente tem aqui esse em pé, que é o vertical, que tem 1, 2, 3 e os negativos, menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Como é que eu vou achar esses pontos? O ponto A, ele é 2 e 3, sabendo que o primeiro sempre é o x, então eu vou olhar no x, 2, e vou olhar no y, 3. E aí eu preciso encontrar esses dois pontos. Então, ó, o 2 ele está subindo, ó, 2, e o 3 ele está deitado. Bom, encontramos um ponto aqui, eles se encontram nesta parte, tá? Então, encontramos aí o ponto A. Agora, para encontrar o ponto B, 1 e menos 1. 1 no x e menos 1 no y, tá? 1 no x e menos 1 no y. O y está em pé, ó, o menos 1 aqui do y. Encontrando esses pontos, nós temos aqui o segundo ponto que nós chamamos de B, tudo bem? Agora é só ligar. Vou ligar aqui, ó. Liguei. Ficou bom? Mais ou menos, né? E o ponto médio nós já encontramos com o cálculo. Então, no x é 1,5 e no y é o 1. Então, 1,5 aqui no x é mais ou menos aqui, tá? Ó, está entre 1 e 2. E o 1 no y é esse aqui, ó, que está em pé, 1. Então, encontrando eles, retinho, né, por favor. Nós encontramos aqui o ponto médio, o ponto M, tá? Pronto. Está mais ou menos ao meio, tá? Só para vocês não chegarem lá na prova cru. Ah, a professora não passou, a professora não explicou. Pronto, deixei esse vídeo. Vocês vão aí olhar esse vídeo e vão fazer 4 exercícios no caderno antes de ir pro passeio, tá bom? Que eu provo a vocês.
Vou apagar e já volto. Deixei assim, tá? Eu quero que vocês encontrem o ponto médio entre A e B, entre A e B, A e B e A e B. Então vocês vão achar aí pra mim o ponto médio entre eles, tá? Ponto médio entre esses dois pontos. Por hoje eu esqueci tudo, que vocês são desses, né? Ó, x mais x divide por 2. Então isso aqui seria muito fácil. Vou realizar com vocês, vai. Só um, hein? Vamos lá. X mais x, já tá a linha aqui, ó. Já deixei um embaixo do outro para vocês visualizarem, tá? O primeiro é o x e o segundo é o y. X mais x, quanto que é 14 mais 10? 24. E 24 dividido por 2? 12. Então já encontramos um ponto. Próximo. Y mais y. 5 mais 3? 8. 8 dividido por 2? 4. E aí, fala pra mim. É fácil, né?